Excelentíssimo senhor professor Adolfo Polillo, presidente desta prestigiosa Academia Luso-Brasileira de Letras, em nome de quem agradeço a presença de confreires, confrades e convidados desta sessão literária virtual da Academia Luso-Brasileira de Letras na tarde de 17 de agosto de 2021. Permito-me saudar a acadêmica Maria Amélia Paladino, que coordenou a organização desta sessão literária, que iniciou com palavras generosas sobre a minha pessoa. Obrigado. Agradeço esta honrosa oportunidade em discorrer sobre o tema como as diferenças culturais impactam a comunicação e os relacionamentos. Imaginei como explicar de forma objetiva, inovadora e imparcial os desafios, as dificuldades e as consequências dos relacionamentos humanos e, simultaneamente, demonstrar que não é possível categorizar culturas, sem recorrer apenas a narrativas com palavras e frases e tendo em mente a ideia do ditado britânico, que sugere que uma figura vale 1000 palavras, a picture is worth 1000 words, conseguir conceber um modelo visual de comunicação, denominado modelo IEAC, uma abreviação de modelo interesse, expectativa, atitude na comunicação, que está na imagem de abertura e que será apresentado e detalhado oportunamente. O modelo IEAC foi publicado no livro Crise e Prosperidade Comercial, Financeira e Política, de minha autoria, em 2003, para primordialmente explicar de outra maneira a existência do efeito manada, quando investidores simplesmente aderem a uma decisão coletiva, deixando-se guiar pela emoção, incluído coragem ou medo, ao invés de tomarem decisões otimizadas e em sintonia com os objetivos pessoais de cada um. Percebi, após a publicação do mencionado livro de minha autoria, que o modelo IEAC poderia ser aplicado em outras situações além das finanças. O modelo IEAC retrata de forma visual a comunicação entre duas pessoas e resulta da combinação de duas unidades de um modelo básico denominado modelo IEA, modelo interesse, expectativa, atitude, que precisa ser compreendido previamente. O modelo IEA, interesse, expectativa, atitude, relaciona as atitudes de uma pessoa no processo pelo qual são formulados seus interesses e suas expectativas. O modelo IEA é mostrado na figura a seguir. As definições dos termos no modelo interesse, expectativa, atitude, modelo IEA, não correspondem necessariamente aos significados que podem ser atribuídos de forma coloquial. Por isso, seguem explicações sobre como cada termo deve ser compreendido ao aplicar o modelo IEA. Uma necessidade decorre de estímulos internos que levam uma pessoa a se esforçar para obter uma satisfação, para atenuar um desconforto ou para evitar uma ameaça à sua sobrevivência. Acontece que existem várias possibilidades para atender uma mesma necessidade que ativa uma vontade.
pessoas diferentes identificam, avaliam e classificam as alternativas para atender uma mesma necessidade de acordo com suas opiniões. Cada opinião pode ser, então, entendida como um conhecimento pessoal, um ponto de vista, uma crença, um sentimento ou uma avaliação sobre um determinado assunto. Ocorre que nossa percepção ou cognição do exterior pode bloquear, distorcer ou sequer considerar várias informações relevantes que poderiam alterar de forma benéfica ou adversa as nossas opiniões, de maneira temporária ou duradoura. Esta etapa de percepção de informações, mensagens ou sinais advindos do exterior antecede o entendimento ou a opinião sobre o conteúdo, o contexto ou significado do que foi captado do exterior pela visão, audição, olfato ou tato. As opiniões diferem entre as pessoas e são modificadas ao longo das suas vidas, uma vez que cada indivíduo, né, percebe ou observa, retém ou registra, lembra, mas também esquece, interpreta ou processa de forma diferente os mais variados impactos externos ao ser exposto a situações, ao obter informações divulgadas pelos meios de comunicação, por exemplo, livros, revistas, rádio, televisão, internet, e, sobretudo, ao conviver com outras pessoas. Assim, a cultura de um indivíduo é um conjunto de opiniões internalizadas. Ao longo de sua vida, essas opiniões são moldadas involuntariamente ou deliberadamente, de tal forma que, quando necessário, um julgamento interno surge por meio de um processo consciente ou inconsciente. Consequentemente, conforme mostrado na figura com o modelo IEA, interesse, expectativa, atitude, um julgamento decorrente de opiniões pessoais, né, interage com uma vontade resultante de necessidades também pessoais. Então, o julgamento interage com vontade na formulação de interesses e expectativas pessoais. Enquanto um interesse especifica como satisfazer uma vontade de forma precisa no momento atual, o termo expectativa resulta de, mas não se limita a, previsões, palpites, intuições sobre o que poderá acontecer, considerando a probabilidade de ocorrência de determinados eventos ou a eficácia de certas decisões. As expectativas subjetivas de ocorrências futuras são, de fato, relevantes ao definir interesses pessoais. Ao mencionar o termo interesse no modelo IEA, interesse, expectativa, atitude, é absolutamente fundamental uma postura neutra, sendo inadmissível qualquer avaliação externa de mérito ou valor. O termo interesse denota apenas um resultado de foro íntimo sobre como equacionar uma vontade pessoal a partir de um julgamento pessoal.
O interesse e expectativa, né, esse conjunto, ambos configuram os alicerces de atitudes, que, portanto, resultam de duas origens diferentes. Uma origem é uma entrada exclusivamente endógena, interna, no modelo interesse-expectativa-atitude, modelo IEA, que é desencadeada por pulsões e que estabelecem necessidades e vontades. Outra origem é uma entrada exógena, externa, ao modelo IEA, com o filtro da percepção. E a percepção proporciona subsídios para formar, manter ou modificar opiniões para emitir julgamentos. Existem 3 tipos de atitudes que o modelo IEA contempla: ação, inibição ou predisposição. A inibição distingue-se de uma ação por não alterar o que vinha sendo feito. Embora, em ambos os casos, ação e inibição, houve uma decisão deliberada. Já a predisposição refere-se a um estado de alerta para acompanhar ou verificar com mais atenção um determinado assunto, sem, entretanto, adotar ou alterar uma decisão imediata, seja por ação, seja por inibição. Há 3 decisões diferentes com desdobramentos distintos. Cada um dos 3 tipos de atitudes, ação, inibição e predisposição, acarreta mais cedo, mais tarde, consequências, cada um dos 3 tipos, né? O que configura essas consequências uma retroalimentação do modelo IEA. Tal feedback aparece na figura com o modelo interesse, expectativa, atitude. A percepção das consequências de atitudes tomadas no passado poderá gerar ou alterar as opiniões de quem decidiu-se por aquelas atitudes. Mudanças de opinião terão impacto na definição de futuros interesses, na concepção ou revisão de expectativas e, consequentemente, na escolha de atitudes no futuro. A perspectiva de um feedback desfavorável recomenda que devemos avaliar a priori as consequências de palavras e atos. No caso específico de uma comunicação, falar é uma atitude de ação. O silêncio é uma atitude de inibição. E a escuta atenta, com o cuidado para falar o estritamente necessário ou até permanecer calado, exemplifica uma situação de predisposição. A modelagem de uma conversa aparece ao unir 2 modelos IEA, cada um representando um participante. A combinação resultante, denominada modelo IEAC, modelo interesse, expectativa, atitude na comunicação, está na figura a seguir com o modelo IEAC. Uma conversa inicia no que o participante, que está representado pelo modelo IEA, no lado esquerdo da figura, né, emite uma mensagem com palavras, sons ou gestos. Esta atitude é percebida pelo destinatário da mensagem,
que é representado pelo modelo IEA no lado direito da figura. Em seguida à sua percepção, este participante, né, no lado direito da figura, formará uma opinião sobre o conteúdo da mensagem verbal, a mensagem com palavras, e sobre a forma da comunicação não verbal, com gestos e olhares, por exemplo, julgando prontamente a atitude de quem iniciou a conversa e que está do lado esquerdo. Esse julgamento né, do participante daqui do lado direito da figura, é em geral também influenciado pelas lembranças ou opiniões de conversas ou relacionamentos anteriores. No que o participante, no lado direito da figura com o modelo IEAC, tiver o interesse em desenvolver o diálogo, este participante vai conceber, elaborar e emitir uma mensagem e enviar à pessoa que está representada no modelo IEA no lado esquerdo da figura, com a expectativa de responder de forma adequada à mensagem originalmente recepcionada e avaliada. Tal feedback com palavras, sons ou gestos pode informar ao participante que está no lado esquerdo da figura com o modelo IEAC como foi compreendido e, se foi aceito, rejeitado, o conteúdo da sua mensagem anteriormente enviada ao participante do lado direito da figura. Haverá um fluxo contínuo de mensagens entre duas pessoas em um diálogo, tal como pode ser visualizado com o modelo IEAC com a figura, enquanto ambas as pessoas, né, permanecerem interessadas em manter a conversa pela expectativa de cada um, né, de benefícios ou satisfações com a troca de informações. Por outro lado, a conversa é interrompida a partir do momento em que qualquer um dos comunicadores com a figura, com o modelo IEAC, perde o interesse em continuar a conversa e, consequentemente, cessa o fluxo de mensagens. Vários motivos demonstram o porquê da configuração com o modelo IEAC representar um aprimoramento dos modelos clássicos de comunicação. Em primeiro lugar, o modelo IEAC retrata de forma explícita o fato de que partes diferentes do corpo humano emitem e recebem uma mensagem. Enquanto uma pessoa envia uma mensagem ao ter a atitude de emitir sons pela boca, movimentar o seu corpo com gestos e até ao lançar um olhar, a mesma pessoa percebe e capta uma mensagem pela audição, visão, olfato e também pelo tato. Logo, o envio e a recepção de mensagens desenrolam-se em locais distintos, diferentes do corpo humano. Em segundo lugar, uma segunda observação, o modelo IEAC destaca a relevância da percepção no processo de comunicação, além de ressaltar o impacto da percepção nas opiniões e, subsequentemente, no interesse em manter a comunicação.
Se houver uma dificuldade ou um bloqueio na percepção das mensagens originárias de outra pessoa, o interesse em manter a conversa será mais difícil. Será mais difícil. Por exemplo, ao ouvir mal uma frase, uma pessoa pode formar uma opinião errônea sobre o que foi dito e ter o interesse em encerrar uma conversa, né, imediatamente, por sentir-se indignado, ofendido. Ademais, os barulhos e interferências externas, ou seja, os chamados ruídos na comunicação, podem sim, de fato, prejudicar a continuação de uma conversa, ao tornar intermitente a recepção ou até ao distorcer o significado de uma mensagem que foi emitida. O impacto de ruídos na comunicação pode ocorrer bem perto da recepção da mensagem, mas também no trajeto da mensagem, inclusive em um local de cruzamento de mensagens, tal como ilustrado na parte central superior da figura com o modelo IEAC. Por fim, como uma outra observação, consequência do modelo IEAC, o modelo IEAC, interesse, expectativa, atitude na comunicação, pode ser aplicado para explicar objetivamente, por meio de uma figura, como e por que as relações domésticas e internacionais, principalmente até, podem se diferenciar mesmo quando os comunicadores têm as mesmas necessidades humanas e até mesmo empregam o mesmo idioma ao se exprimirem. O atual conhecimento do genoma humano confirma que eventuais diferenças genéticas não são suficientes para justificar variações das necessidades humanas a ponto de acarretar alterações significativas de comportamento, comunicação e relacionamento entre as pessoas inseridas em grupos sociais distintos. É fato que dois gêmeos univitelinos, com o mesmo genótipo, podem apresentar diferenças nos relacionamentos, pois ambos, os gêmeos, cada um deles, não foram necessariamente expostos aos mesmos acontecimentos e tampouco tiveram o mesmo tipo de convívio com outras pessoas. Logo, as opiniões, os interesses e as atitudes de uma pessoa não podem ser compreendidas sem considerar o ambiente social no qual a pessoa está inserida. O modelo IEAC, interesse, expectativa, atitude na comunicação, possibilita inferir que a identidade de cada pessoa depende de como foi o seu entorno ao longo da sua vida, o que corrobora o insight de Ortega y Gasset no livro Meditaciones del Quijote, e a ideia é: eu sou eu e minha circunstância. Eu sou eu e minha circunstância. No que culturas variam de forma significativa e facilmente observáveis ao redor do mundo, as pessoas apresentam, sim, comportamentos distintos. Os estilos das conversas mudam e os relacionamentos são bem diferentes entre as regiões. Mesmo dentro de um mesmo país, como na Suíça, com seus cantões, na Espanha, com suas regiões autônomas, e no Canadá, com a província do Quebec, por exemplo.
Depreende-se pelo modelo IEAC, interesse, expectativa, atitude na comunicação, que o processo de comunicação ao longo do tempo pode moldar as opiniões dos membros de um grupo coeso, pois haverá feedback constante, reiterado e duradouro na comunicação entre os seus membros do que pode ser aceito, do que deve ser rejeitado e que, portanto, precisa eliminado ou alterado. Trata-se de um procedimento iterativo. Um grupo coeso molda as opiniões dos seus membros e cada membro contribui com atitudes para salvaguardar a cultura daquele grupo coeso. A vantagem deste procedimento interativo decorre da coesão social e sua consequência. Tal como escrevi no artigo Circunstâncias Favoráveis para a Prosperidade, que foi publicado na revista da Academia Luso-Brasileira de Letras no ano passado, em 2020. Escrevi que a coesão social é a circunstância primária e fundamental para promover a prosperidade de um grupo social, no que a união possibilita aproveitar situações favoráveis e lidar com acontecimentos desfavoráveis de forma eficaz, no que o grupo compartilha e almeja objetivos comuns. Por outro lado, a falta de coesão social agrava as crises devido ao acirramento de conflitos que impedem entendimentos. Fim do meu texto na revista. Pessoas que foram expostas a diversas culturas, assim, né? Essas pessoas reconhecem e respeitam a diversidade de opiniões, formas de pensar e viver, e, simultaneamente, não sentem, em geral, nenhum compromisso em apresentar atitudes esperadas por um determinado grupo social, e eventualmente coeso, exceto se houver uma obrigação formal ou explícita. Essas pessoas que foram expostas a diversas culturas têm mais facilidade para apresentarem atitudes sem se importarem com o que os outros vão pensar ou falar delas. Todavia, aí está o problema, a falta de pertencimento a um grupo, belonging em inglês, dificulta o estabelecimento de relações de profunda amizade, intimidade e até cumplicidade, o que pode levar ao isolamento social, à solidão. Uma forma de contornar este sofrimento é o convívio, aí vai, com outros cidadãos do mundo, que acabam constituindo um grupo social sui generis que se preocupa com o sentimento de ausência de raízes e no qual prevalecem opiniões que valorizam explicitamente a pluralidade de ideias e aceitam de forma irrestrita a diversidade. Os desenraizados, né, estas pessoas, cidadãos do mundo sem raiz, né, os desenraizados precisam desta oportunidade, pois, aspas, a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Em alemão, ein Geist, der sich für eine neue Idee öffnet, wird niemals zu seiner ursprünglichen Größe zurückkehren. Como teria dito Albert Einstein, que viveu em vários países e valorizava o pensamento interdisciplinar e internacional. Faz parte da cultura lusitana o acolhimento de pessoas de diferentes origens que se tornaram cidadãos do mundo.
Esta aceitação cultural, né, da cultura lusitana resulta da forma destemida pela qual os portugueses se expuseram no mundo e interagiram com diferentes culturas ao longo da história. As famílias com a cultura portuguesa compartilham em geral a ideia de, aspas, criar os filhos para o mundo, fecha aspas, em sintonia com a afirmação do padre Antônio Vieira, aspas, nascer pequeno e morrer grande é chegar a ser homem. Por isso nos deu Deus tão pouca terra para o nascimento e tantas para a sepultura. Para nascer, pouca terra. Para morrer, toda a terra. Para nascer, Portugal. Para morrer, o mundo. Esta concepção da cultura lusitana encontra até respaldo jurídico, tal como exposto no livro do britânico Martin Page, né, A Primeira Aldeia Global, Como Portugal Mudou o Mundo. Martin Page escreveu no livro, né, que, aspas, o conceito português de nacionalidade, que é distinto dos seus vizinhos, tem por base o sentido que lhe era dado no antigo Império Romano. Tal como ser-se cidadão romano, ser-se português. É um estado de espírito. É a aceitação no sentido amplo da cultura nacional. É uma maneira de ser. O historiador inglês sustenta tal afirmação neste livro com fatos. Aspas. Um grande número de cidadãos de Portugal, cujo único antepassado europeu poderá ter existido há um século ou mais, são detentores de pleno direito de passaporte português, mas nunca visitaram a sua pátria. São sino-europeus, ou vivem em Macau, ou Hong Kong, purgas do Sri Lanka, ou indianos que, oriundos de Goa, habitam atualmente em Bombaim. Fecha aspas. A cultura lusíada possibilita uma identidade de flexibilidade e tolerância que abraça, né, a interação de culturas, a internacionalização e a adaptação a novas circunstâncias, sem desfigurar valores pessoais ou sociais adquiridos no convívio com familiares e amigos. Como escrevi em 2005, no artigo Brava Herança Lusitana, publicada no Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, aspas, os portugueses conseguiram durante séculos gerir grandes áreas no mundo, miscigenando-se em geral com a população local na solução de problemas. É exemplar a união de escravos e índios aos portugueses e lusos descendentes para expulsar holandeses de Pernambuco em 1648, na vitoriosa Batalha dos Guararapes, que lançou as bases do ideal de ser brasileiro. Fecha aspas. Ao refletir sobre a coesão social no Brasil, publiquei também em 2005, no mesmo Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, o artigo com o título Para que ter novos heróis do Brasil? Naquele artigo afirmo que foi importante a acolhida brasileira de imigrantes de várias nacionalidades que colaboraram e ainda ajudam a construir este país. Uns com trabalho, outros com aporte de capital e muitos com ação empreendedora. A eles se juntam os descendentes de africanos e índios valentes que transmitiram muitos costumes e conhecimentos incorporados à vida brasileira. Este processo de formação de uma inédita
coesão social, que basicamente resulta do, aspas, índio destribalizado, negro desafricanizado e branco deseuropeizado, como registrou Darcy Ribeiro no livro O Povo Brasileiro, ainda não se consolidou nesse país novo, não está ainda consolidado, onde há criatividade e alegria de viver. Estes ideais brasileiros de receptividade, criatividade e alegria de viver que se desenvolveram a partir da cultura lusíada precisam perdurar. Uma vez que pessoas compartilhando uma determinada cultura comunicam-se entre si com o uso de um mesmo idioma, o convívio intenso, frequente e prolongado dessas pessoas deve também interferir nas opiniões sobre a formação de palavras e sobre as regras no uso do idioma comum empregado por aquele grupo social nos seus processos de comunicação. Há publicações que citam que, por exemplo, esquimós usam palavras específicas para descrever diferenças da neve. Bom, ocorre que a abrangência e a abundância de vocabulário de um idioma não serve, entretanto, para avaliar se e até que ponto a estrutura da linguagem influenciaria ou refletiria os processos habituais de pensamento de um grupo social. Acontece que as ideias que podem ser extraídas do modelo IEAC, modelo Interesse, Expectativa, Atitude na Comunicação, fornecem um argumento visual adicional para a chamada hipótese de Sapir-Whorf. Edward Sapir e Benjamin Whorf postularam que a estrutura de um idioma que vem sendo desenvolvido e usado através de gerações sucessivas molda e também reflete o modo de pensar de um grupo social, além da cultura. Por isso, falar um idioma estrangeiro corretamente, com fluência e ótima pronúncia, não significa também ter sucesso em desenvolver plenamente a capacidade de um modo de pensar que está implícito na cultura e que impacta a forma de se comunicar e relacionar. A dificuldade e, quiçá, até impossibilidade para um estrangeiro ter domínio de um idioma com maestria naquele modo de pensar, way of thinking, associado à cultura do idioma, esclarece o porquê dos relacionamentos internacionais serem desafiadores, mesmo quando as pessoas com as mesmíssimas necessidades humanas empregam bem e corretamente o mesmo idioma ao se exprimirem. Aliás, as exigências até crescem quanto maior for a percepção de que o interlocutor de outro país domina bem o idioma estrangeiro, pois são maiores as expectativas que o interlocutor também tenha maestria naquele modo de pensar, que, entretanto, lhe é estrangeiro. Para fundamentar o exposto, permito-me citar o conteúdo e trecho de uma carta que escrevi aos 26 anos de idade, escrevi a carta, em 11 de março de 1990, quando eu morava em Lausanne, na Suíça, para minha família no Brasil, de onde eu partira em agosto de 1986. Embora eu estivesse no meio de um doutorado em engenharia na École Polytechnique Fédérale de Lausanne, EPFL, após eu ter estado por quase um ano na Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, ETH Zürich,
eu refletia muito sobre o assunto diferenças culturais, principalmente por eu constatar como havia diferenças culturais entre os suíços franceses e os suíços alemães. Preciso igualmente mencionar o quanto eu observava que os outros europeus, inclusive vizinhos, eram bem diferentes dos suíços. E preciso igualmente também mencionar o fato que eu praticamente não encontrava, sequer convivia com brasileiros e falava, né, com brasileiros. A minha total fluência em inglês, francês e alemão, e até mesmo em suíço alemão, que eu aprendi lá na Suíça, e em Zürich e Winterthur, me possibilitava, né, um contato estreito com todos. E eu, sinceramente, me sentia muito bem integrado. Integrado, né? Todavia, com esse olhar descentrado de um estrangeiro, um dia, subitamente, me dei conta que, e está registrado nessa carta, aspas, existem duas formas de estruturar e exprimir um pensamento: sequencial e associativo, tal como escrevi no início daquela carta que foi escrita, redigida velozmente à mão em 1990. Naquele momento de estalo, de descoberta, registrei na carta que a forma sequencial tem como características que as imagens vêm de forma lógica e sequencial na cabeça. E uma vez estando o bloco de imagens pronto, ele será transmitido de forma verbal ou escrita, ponto por ponto. Terminada esta sequência de transmissão, o meu interlocutor dará o seu ponto de vista, eventualmente com uma pergunta, em estreita ligação ao que foi dito. A forma sequencial é como uma pauta de uma reunião. Continuei o registro expondo que, abre aspas, a forma associativa é completamente diferente. As imagens estão soltas na cabeça e borbulham. A preocupação é de criar, né, a maior quantidade possível de imagens, mesmo se a coerência não está presente. As imagens são verbalizadas e a estrutura de uma conversa depende fortemente do interlocutor, isto é, da quantidade e capacidade dele transmitir suas imagens. Terminada a citação. Relendo esses trechos 31 anos mais tarde, onde eu estou com 57 anos, fico impressionado com a relação espontânea que estabelecia entre imagens e palavras. Sabe que naquela época, né, março de 1990, eu sabia muito pouco sobre teorias de comunicação, psicologia e sociologia. Tinha formação de engenheiro. Com uma formação muito objetiva e lógica, típica de um engenheiro, assinalei nessa carta, né? Ninguém é 100% sequencial ou 100% associativo o tempo todo. Cheguei até a botar uma fórmula aqui de grau de sequencialidade. Em seguida, escrevi nesta carta que o suíço seria o mais sequencial entre os europeus, enquanto os brasileiros e os sul-americanos seriam extremamente associativos. Então, assinalei aqui na carta, aí eu vou abrir, vou ler, né? Aspas, né? Para que haja comunicação, é preciso que o mesmo comprimento de onda, né? Wavelength, longueur d'onde, né? Wellenlänge, esteja presente. Ou seja, que entre os participantes a estrutura de desenvolvimento do processo de comunicação seja aceita, né? A estrutura seja aceita e compreendida. E é neste ponto que começam os problemas. Alguém sequencial conversando com o associativo não compreende sempre, e vice-versa. E tem uma questão ligada à aceitação. Então, uma vez que a escolha entre o estilo sequencial ou o estilo associativo reflete uma forma de pensar associada ao idioma usado na comunicação, considero que aquela observação, né, registrada em março de 1990, naquela carta, né,
é mais uma evidência da validade da hipótese de Sapir-Whorf que eu simplesmente desconhecia quando escrevi a carta em 1990, em março de 1990. Eu teria muito mais, haveria outros aspectos a comentar, mas eu preciso restringir esse relato que eu estou fazendo e mencionar duas observações associadas a diferenças entre estilos de comunicação, sequencial e associativo. Uma primeira observação resulta de muitas conversas durante muitos anos, décadas até, com várias pessoas, mas não tem dados estatísticos ou referências bibliográficas para apresentar de forma, digamos, científica, né? Todavia, afirmo que o povo português em Portugal tende a adotar a situação intermediária entre o estilo sequencial e o estilo associativo. Com seu apreço pela literalidade ao usar o seu idioma português, né? A língua portuguesa, que foi concebida em Portugal, o português em Portugal não é tão sequencial como um suíço, porém não é tão associativo como um brasileiro. Para mim, este esclarecimento me revela o porquê de brasileiros morando em Portugal ou de portugueses morando no Brasil podem sentir um ligeiro desconforto associado a choques culturais. E esse desconforto não é explicável por diferença no uso de palavras, ortografia ou fonética, sei lá, o sotaque. Ademais, os portugueses tendem a se integrar com outros europeus do norte, inclusive suíços e alemães, de maneira mais fácil, discreta e, eventualmente, menos polêmica ou mesmo até pitoresca do que outros europeus do sul. É como se o português não fosse tão latino, mas também não fosse tão germânico, né? Destaco ainda a formalidade do povo português em Portugal, que se assemelha com a formalidade germânica no uso de pronomes pessoais e de títulos profissionais. Inclusive formas como senhor professor, que é uma tradução literal do Herr Professor. Ademais, né, adicionalmente existe esta forma de tratamento sotor, contração de senhor e doutor, que é desconhecida no Brasil, mas existe o equivalente Herr Doktor, em alemão, da cultura germânica, embora sem qualquer abreviação. A segunda observação, a outra observação que eu tenho a fazer, remete ao porquê das pessoas no Brasil falarem e se comportarem de maneira diferente das pessoas em Portugal, apesar de compartilharem o mesmo idioma e até mesmo terem vínculos familiares nos dois países. A literalidade do povo português fica patente diante da irreverência do brasileiro, em especial do carioca, né? O português e brasileiros concebem piadas divertidas, mas que não são necessariamente bem compreendidas uns pelos outros, né? Embora o idioma seja igual, mas podem ser distintas as palavras, os significados, as pronúncias, mas também as maneiras de estruturar as frases. Na intimidade do amor, aflora também pelo menos uma diferença no uso do idioma. Enquanto no Brasil se aprecia dizer te amo, a literalidade com cuidado e o uso do idioma leva os portugueses em Portugal a falar amo-te. O sentido te amo, amo-te é idêntico, mas a sonoridade é diferente. Tem-se, assim, um exemplo, né, entre o te amo, amo-te. Um exemplo de como, é um exemplo, né, de como a forma de estruturar uma simples frase, usando os mesmos dois termos, pode afetar a transmissão de sentimentos.
Mesmo se um estrangeiro chega em um país no exterior para morar, já com conhecimento do idioma naquele país, e um bom conhecimento, esse estrangeiro vai depender da eficácia do processo de comunicação para rapidamente aprender com a experiência alheia tudo o que os nativos de um local assimilaram de forma lenta e espontânea ao longo de anos, décadas, com familiares e amigos e também conhecidos. Um estrangeiro sente um choque cultural quando formula perguntas. As coisas são realmente assim? Aqui são realmente assim? Ou ainda, o que é aceitável ou adequado? O que é proibido? O que não é apreciado aqui? E quanto àquela primeira pergunta, né? As coisas são realmente assim aqui? Demonstra uma surpresa com as diferenças culturais. A segunda pergunta, né, o que é aceitável ou adequado, o que é proibido ou não é apreciado aqui, revela um legítimo interesse em compreender as regras culturais vigentes. Acontece, todavia, não é fácil obter respostas úteis, inclusive pela dificuldade legítima, e eu quero salientar isso, legítima da população local conseguir explicar de forma didática, com palavras, os diversos sentimentos e as várias regras de convívio que simplesmente não estão escritas em lugar algum. Tá? Assim, o método de tentativa e erro pode ser a principal ou a única possibilidade de aprendizagem, embora possa causar sofrimentos e desentendimentos para o estrangeiro na sua interação. A partir do modelo IEAC, podemos identificar os 3 estágios de choque cultural. PAU, percepção, aceitação e uso. PAU, percepção, aceitação e uso. A estrutura PAU apresenta uma sequência dos desafios que enfrentam um estrangeiro no processo de lidar com choques culturais, que iniciam logo no começo de uma longa estadia no exterior. A estrutura PAU tem 3 etapas, né? Então vamos à primeira etapa. A etapa percepção requer um esforço e uma habilidade para ouvir palavras e sons estrangeiros. A surpresa com a forma diferente de pensar e agir e a constatação de notáveis diferenças físicas no ambiente podem também desorientar decisões e gerar uma inquietação. Um exemplo de um grande desafio na etapa percepção é notar como se usam as formas de tratamento para não ser formal ou informal demais. Requer cuidado lidar com os falsos cognatos, preconceitos e inferências de que as relações são similares em todo o mundo, pois os detalhes nos relacionamentos podem variar de forma significativa. É muito importante demonstrar humildade e, simultaneamente, ter a sorte de poder contar com a compreensão, a ajuda e a paciência de pessoas no país de acolhimento. Um feedback franco e generoso pode auxiliar este processo, essa etapa de percepção, mas, infelizmente, nem sempre tal ajuda está disponível. Acontece que uma pessoa em um país estrangeiro precisa, sim, perceber e transpor situações imprevistas que podem, sim, gerar constrangimentos. A segunda etapa, né, da estrutura PAU, a etapa de aceitação, está associada às opiniões do modelo IEAC. A etapa de aceitação envolve respeitar sincera e profundamente os costumes locais. Ou seja, isto é, o modo de usar o idioma, a forma de se apresentar, o sabor da comida, o estilo da música, o corte das roupas, só para dar alguns exemplos, né?
Vários estrangeiros tendem a desmerecer, em algum momento, a cultura do país de acolhimento e até julgar as regras locais como sendo complicadas, engraçadas, estúpidas ou mesmo inúteis. Nesta etapa de aceitação, ou a dificuldade de aceitação, é comum o humor dos estrangeiros oscilar entre a hostilidade e a adoração pelo novo país. Na realidade, esta oscilação de humor é uma evidência de que o estrangeiro está tentando se adaptar, mas está enfrentando dificuldades consigo mesmo, inclusive em definir, meu Deus, qual seria o tipo correto de atitude a adotar. Com o passar do tempo, vem a descoberta de que, na vida, não existem julgamentos assim absolutos do tipo certo, errado, verdadeiro, falso, bom e ruim. Há apenas formas diferentes de relacionamento que geram consequências variadas em ambientes e momentos distintos. Na estrutura PAU, na etapa uso, a última, essa etapa uso está associada às atitudes no modelo interesse, expectativa, atitude da comunicação. A etapa uso, né, ocorre quando o estrangeiro está sinceramente empenhado em aplicar os novos costumes e começa a obter pequenas vitórias ao comportar-se como um habitante do país de acolhimento. Todavia, o desafio pode sim e pode até ser intransponível, sobretudo quando é difícil pronunciar certas palavras, ampliar o vocabulário com rapidez e alterar o modo de pensar. Quanto mais idoso for o estrangeiro, mais difícil tende a ser a adaptação, independentemente da força de vontade para se comportar como um nativo. Mesmo após muitos anos, vários estrangeiros simplesmente não conseguem agir em sintonia com a cultura local, ainda que tenham se esforçado muito. Pode ser frustrante e causar rancores observar a tendência de vários nativos não aceitarem que os estrangeiros ainda mantenham traços de sua cultura original. Acontece que o francês François de La Rochefoucauld, né, neste livro aqui, Maximes e Réflexions diverses, já apontava, né, em 1678, que o sotaque do país onde se nasceu permanece na mente e no coração como na língua. Enfim, a cultura aninhada na cabeça de uma pessoa se transforma ao viver no exterior. Os novos residentes do país de acolhimento gradualmente mudam suas concepções e apresentam comportamentos diferentes daqueles que teriam com seus familiares e amigos em seus países de origem. Ao retornarem para sua terra natal, após uma longa estadia no exterior, muitos estrangeiros não deveriam se surpreender com o fato de que eles não estão exatamente voltando para casa, como voltaria um turista. Depois de uma estadia prolongada no exterior, a readaptação pode ser muito longa e muito dolorosa, inclusive por depender da forma pela qual os compatriotas vão recepcionar aquele que partiu para o exterior. Este desafio aumenta com o período de permanência no exterior, quando fatalmente diminui a troca de informações e os contatos com a região ou com o país de origem. Mesmo que haja algum tipo de festa na chegada, o outrora estrangeiro possivelmente enfrentará competição e também terá que lidar com a inveja e com preconceitos por ter se tornado diferente. Adicionalmente, todas as pessoas mudaram com o tempo e, consequentemente, os relacionamentos precisam ser restabelecidos. Alguns serão modificados ou desfeitos, mesmo até com familiares e amigos de infância. Paradoxalmente, no retorno ao país de origem, quando em tese estaria voltando para casa,
ocorre uma repetição dos 3 estágios do choque cultural: percepção, aceitação e uso da estrutura PAL, né? Quem retorna para sua terra precisa ser humilde, paciente e tolerante para perceber e aceitar que a sua reinserção na sociedade não é um processo trivial. É possível que durante algum tempo aquele que retorna do exterior se sinta um exilado em seu próprio país. Estes fatos ocorrem independentemente dos países envolvidos. Quem melhor lida com choques culturais são pessoas com espírito empreendedor, que costumam, né, os empreendedores, identificar oportunidade onde outras pessoas enxergam obstáculos, ameaças, dificuldades. Imigrantes com sucesso são pessoas com espírito empreendedor, pois estes empreendedores, com sua cultura estrangeira, conseguem conviver com choques culturais, suportar e transpor desconfianças, ironias sutis, humilhações e períodos de isolamento e solidão. Os imigrantes trazem aos seus respectivos países de acolhimento novas opiniões devido à sua exposição internacional e um sentimento de que é sim possível pensar e agir de forma diferente. Vários países e regiões prosperaram muito e ainda prosperam por ter aproveitado e aproveitam o espírito empreendedor de estrangeiros. A leitura de biografias e autobiografias, incluindo diários e crônicas, com relatos sobre os atos, os sentimentos e as impressões de estrangeiros durante suas estadias no exterior, em geral inspiram e trazem informações valiosas, tanto sobre o país de acolhimento quanto sobre o país de origem. Os relatos são enriquecedores ao informarem de forma direta os detalhes sutis de como se vive em um determinado país, inclusive com eventuais inferências sobre as causas e os motivos para as crenças, as normas e os valores espontaneamente compartilhados pela população local. O olhar estrangeiro é revelador sobre o real significado de uma nacionalidade, sem xenofobia ou ufanismo, e sobre o estilo de vida, tanto no país de origem quanto no país de acolhimento. A contribuição é ainda maior quando se tem a possibilidade de obter relatos com perspectivas cruzadas. Pois é, a visão de uma alemã sobre o Brasil e a visão de um brasileiro sobre a Alemanha afloram nesses relatos da vida cotidiana, nesses 2 livros dos autores, Ina von Binzer e João Baldo Ribeiro. Ambos registraram seus sentimentos e suas opiniões em épocas bem distintas. Os 2 autores esclarecem em conjunto, né, as diferenças entre a essência da sociedade brasileira e a essência da sociedade alemã. Em comum, os 2 livros ilustram os desafios, as alegrias e os sofrimentos decorrentes de choques culturais, além de registrar fatos históricos que evidenciam características dos povos, dos 2 povos, embora os fatos em si não ocorram mais daquela maneira. Começando aqui com Ina von Binzer, né? A partir dos 22 anos de idade, entre 27 de maio de 1881 e 9 de janeiro de 1883, a alemã Ina von Binzer escreveu à sua amiga Grete diversas cartas relatando casos e impressões sobre sua vida pessoal e profissional no Brasil. Esta coletânea de cartas foi publicada neste livro, né? Os Meus Romanos, Alegrias e Tristezas de uma Educadora Alemã no Brasil. Eu tenho uma edição bilíngue e aqui o título em alemão, né? Leid und Freud einer Erzieherin in Brasilien, né? E é uma edição bilíngue. Este livro aqui oferece uma visão magistral
sobre diferenças culturais entre brasileiros e os alemães. Ainda que tenham se passado mais de 140 anos e que a escravidão, né, tenha sido abolida, felizmente, as observações de Ina von Bintzer permanecem extremamente atuais e ratificam, confirmam a tese de que a cultura em um país não muda de forma tão radical. Já o escritor brasileiro João Baldo Ribeiro e sua família começaram a morar em Berlim a partir de abril de 1990. Na época eu estava na Suíça, inclusive, e em março eu escrevi aquela carta que eu já mencionei. Bom, João Baldo Ribeiro e sua família, né, durante essa sua permanência de 15 meses, né, em Berlim, ele escreveu crônicas publicadas na Alemanha, foram publicadas na Alemanha, com suas impressões sobre aquele país pela ótica de um brasileiro. As crônicas foram reunidas neste livro aqui, Um Brasileiro em Berlim. Então, embora as crônicas revelem características da sua vida na Alemanha, há crônicas de João Baldo Ribeiro neste livro, que também são relatos históricos, né, sobre a situação do Brasil naquela época de 1990. Por exemplo, na crônica Educação Financeira, ele descreve como era viver no Brasil com troca de moedas, inflação galopante, né? E a verdade é que mesmo após 30 anos, o olhar dele sobre a diferença de estilos entre o Brasil e a Alemanha o olhar permanece atual, né? Então vamos lá. Ambos, Ina von Bintzer e João Baldo Ribeiro, deixam transparecer, né, nos seus relatos, né, a saudade dos seus países de origem, mas sem depreciar os respectivos países de acolhimento. Acontece que estrangeiros sentem falta de hábitos, tais como o hábito de estar com pessoas, o hábito de ver paisagens, ouvir sons, sentir cheiros, saborear alimentos, tocar em objetos e abraçar pessoas, só para dar alguns exemplos. O que é o hábito, né? Um hábito é um padrão de comportamento repetitivo, né? E ocorrendo em face de certas circunstâncias, sendo autopropulsor e aí, eventualmente, inconsciente. Tem esse livro aqui, né? The Power of Habit, de Charles Duhigg, O Poder do Hábito. Este livro aqui, O Poder do Hábito, explica claramente sobre o porquê de hábitos existirem. Processos neurológicos sustentam um ciclo, né, de habit loop, que se inicia com uma dica, a cue, que desencadeia uma rotina, a routine, com o objetivo de obter uma recompensa, a reward, que satisfaz a ânsia, craving, que mantém o fluxo no ciclo do hábito. Pois bem, ao viver no exterior, novos hábitos são introduzidos, alguns são modificados e outros são excluídos e subitamente. A constatação desta interrupção abrupta e inevitável de hábitos causa um desconforto e uma tristeza que está na bela e sonora palavra português saudade. Ainda que João Baldo Ribeiro mencione, né, que terá saudades da sua estadia de 15 meses em Berlim, na crônica Stockwinkel 12, Rio, né, que é apresentada como a penúltima crônica deste livro aqui, Um Brasileiro em Berlim, um profundo mesmo sentimento de saudade aflora com mais intensidade na última crônica intitulada Memórias de Livros, que João Baldo Ribeiro redigiu no final de 1990. Naqueles, né, dias frios do período natalino no hemisfério norte, após estar já há 8 meses em Berlim, o escritor brasileiro registrou suas reminiscências da sua infância na cidade de Aracaju, no nordeste do Brasil, e conclui a crônica com uma bela frase com exemplos do significado da palavra saudade. Aspas. Os livros
era uma brincadeira como outra qualquer. Embora certamente a melhor de todas. Quando tenho saudades da infância, as saudades são daquele universo que nunca volta. Dos meus olhos de criança, vendo tanto que se entonteciam. Dos cheiros dos livros velhos, da navegação infinita pela palavra, de meu pai, de meus avós, do velho casarão mágico de Aracaju. Muito obrigado pela atenção.